Olá, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E aqui no nosso Consciência Hebraica sempre é dia especial, né? E hoje é dia do nosso O Amanhecer da Consciência Hebraica. Nós estamos no 26º episódio, no dia 30 de dezembro de 2020. Eu quero dar as boas-vindas para você. Seja bem-vindo. Se você ainda não nos conhece, entre no canal Consciência Hebraica do YouTube, também estamos no Telegram, você tem uma biblioteca lá. As outras redes nós estamos melhorando, trabalhando, mas no YouTube é a principal, você tem todos os vídeos lá. Lá você tem os outros na playlist O Amanhecer da Consciência Hebraica, você tem essa série toda. Uma verdadeira epopeia, uma verdadeira odisseia, uma verdadeira história do amanhecer da consciência do ser humano no planeta Terra, com uma ênfase especial na consciência hebraica, que para nós se manifesta mais concretamente através de um povo, o povo de Israel, mas que está na espiritualidade de toda a humanidade, de todo o ser humano. E nós estamos num momento empolgante e vamos para momentos cada vez mais empolgantes da nossa história. Nós estamos vendo os primeiros 3 capítulos do Gênesis, que é um livro extraordinário, é um livro que constitui as bases para uma visão cósmica do ser humano e do próprio universo, do próprio cosmos. É uma cosmogonia, uma origem das estruturas do universo. E depois, no capítulo 1, 2 e 3, nós vamos ver as grandes estruturas da humanidade, da natureza humana, sendo lançadas. E a partir do 4, nós entraremos na grande história, e já no período mais histórico, quando a gente começa a conseguir algumas datações, aí já não tratando de uma forma em parábola, de uma forma simbólica, mas já mesclando, né, elementos fundamentais de uma simbologia, de arquétipos, de estruturas fundamentais da natureza e do psiquismo humano, da cultura humana, mas já vai amadurecendo um período histórico, nós vamos passar por tudo isso, e sempre costurando com elementos da cultura humana, de modo geral. Então, nós precisamos de fundamentação, nós precisamos de história, nós precisamos nos sentir integrados a uma narrativa, não só por uma necessidade artificial, de uma insegurança psíquica, mas porque a narrativa é real. Talvez você possa ser daqueles que têm dúvida de algum sentido para a vida, ou para o universo, ou para a história humana, ou mesmo de que haja algo além da consciência humana. Mas se você meditar profundamente e amadurecer o teu ser, você verá que todos os nossos atributos não podem ter vindo de uma estrutura menor do que nós, né? No sentido clássico de toda a lógica, o menos não consegue produzir o mais. Né? Então, o infinito ser é de onde todas as coisas emanaram, e a nossa evolução ascensional, a nossa consciência, o nosso desenvolvimento é a grande proposta que a maioria da humanidade, de alguma maneira, intui. E nós, vendo aqui na consciência hebraica, estamos nos incluindo nessa narrativa, né? Começando a nos sentir parte dessa narrativa, ou seja, sendo envolvidos por essa história maravilhosa, uma história fundamentalmente de amor, uma história que vai nos integrar a uma grande, imensa realização do cosmos que dá sentido à vida humana. Então, vamos para o nosso capítulo de hoje, esperando que tudo isso toque no teu coração, na tua consciência. Os ventos da nossa consciência hebraica nos trarão
ao nosso quadro inicial, né? A gente sempre fala por que consciência e hebraico. Né? Das 4 faculdades humanas, a essencial é a que nos destaca e nela a consciência é o principal atributo. Hebraico e judaico para nós é interessante, né? Porque o hebraico nós vemos como a espiritualidade humana de um modo geral, mas ela se dá numa história local que é a história do povo de Israel, do povo judeu. Então, é universal versus o local, é como a música clássica, a filosofia que acontece em uma parte da humanidade, mas pertence a todos os seres humanos. Jesus realmente foi mostrado muito à grega, né? O helenismo apresenta Jesus, os pais da igreja tiveram uma influência muito forte. Claro que toda essa mistura cultural foi muito interessante por um lado, você vê que as palavras que nós usamos são todas, principalmente a nossa língua latina, com influência do grego, né? Quando eu falei cosmogonia, quando eu falei odisseia, quando eu falei epopeia, tudo isso são termos que vêm de um conceituário grego, né? Mas nós temos a necessidade de ver Jesus à hebraica, ou seja, olharmos o movimento original de Jesus, o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Então venha com a gente, porque esse curso é o início de tudo e de todas as coisas. Desejamos a você uma boa viagem no nosso avião cósmico supersônico, que vai nos apresentar coisas maravilhosas. O que nós estamos trabalhando? Né? Nós estamos trabalhando alternativas de olhares dos textos hebraicos antigos, falando sobre a origem do ser humano, e também misturamos elementos da ciência, né? Nós sempre gostamos de fazer isso, a atualizar o texto, fazer um paralelo do texto. Vimos a classificação e o arco evolutivo do ser humano, muito interessante. Não perca de ver os capítulos anteriores onde nós fazemos isso. Vimos um grande resumo do surgimento da espécie do animal hominal, né? Como nós somos classificados. E o que estamos trabalhando? Né? A descrição hebraica da formação, da estrutura que forma o ser humano e possibilita 2 coisas fantásticas que nos distinguem: a autoconsciência e a nossa capacidade de escolha, de arbítrio, negada por muitas filosofias, por muitas visões humanas, mas constituída pela divindade. Nós, de fato, temos esta qualidade, essa característica de sermos co-construtores da nossa história. Então, aqui estamos na origem da autoconsciência e do arbítrio humano, que está lá no maravilhoso capítulo que trata disso, do arco evolutivo do ser humano. Estamos em Gênesis 3, de 1 a 25. E agora no 16, o texto nos diz o seguinte: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, ou seja, o fato da mulher gerar, dela gestar, dela engravidar. Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Bom, nós temos aqui muitos elementos estruturais que profetizam o desenvolvimento da história humana. Né? Uma coisa muito importante é que os escritos hebraicos, eles não são descontextualizados, né? Ou seja, eles são compatíveis com uma história, com um arco evolutivo humano. Então, se a cultura humana ela passa pela escravidão, ela tem um momento sociopolítico, econômico, cultural e etc., onde isso faz sentido, a divindade, mesmo fazendo alterações, né, que são já incríveis, imagina, no nosso país aqui, o Brasil, né, a escravidão foi abolida há pouco, né, na nossa história. Em Israel, por exemplo, desde tempos imemoriais, a escravidão perpétua era proibida. Você tinha que fazer a alforria, o ano do jubileu, onde nenhum homem podia mais permanecer escravo.
assim como o uso da terra e tribunal de pequenas causas, higiene, medidas sanitárias, enfim, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas se você ler um texto que tem oralmente, né, em milhares de anos, depois em escrita, provavelmente 3, 4 mil anos, né, você vai ficar impressionado com a sabedoria intuitiva que está ali descrita. Mas tudo isso acontece gradativamente. Ou seja, a divindade ela não viola esse sentido natural de organização social humana. Ela vai puxando essa humanidade para níveis cada vez mais elevados. Quando nós chegamos no Cristo, em Yeshua HaMashiach, nós temos o ápice de toda a ética, de toda a sofisticação do pensamento e das estruturas físico-emocional, mental e espiritual da humanidade. O amor, né, compreendido como nunca foi compreendido, vivido e estimulado para uma nova fase humana. Evidentemente, até hoje, ainda o amor é muito carente na nossa humanidade como compreensão. Mas, há 2000 anos atrás, um ser humano pôde viver o sentido completo e profundo do amor integralmente na sua vida, do nascimento à morte. Essa é a grande marca de Jesus, né? Então, por que estamos falando tudo isso? Porque você verá nesse texto aqui, olha, de Moisés, você vai observar elementos fundamentais. Então, lembre-se, a mulher aqui, ela está representando, ela é um símbolo móvel, né? Ela ao mesmo tempo representa a qualidade crística da humanidade. A serpente representa a qualidade anticrística, né? Como nós já tínhamos mostrado no nosso gráfico, só voltando aqui para ficar bem claro, né? Nosso gráfico aqui do ser humano, nós tínhamos mostrado que nesse grande símbolo do Gênesis, a mulher representa essa parte da natureza humana. Então, o sede crístico representa a mulher. A serpente está representando esta natureza anticrística, como nós já vimos nos nossos outros capítulos que você não pode perder, né? Para você poder compreender, você tem que assistir. Então, veja, foi dito aqui a mulher, né? Multiplicarei grandemente a tua dor. Por quê? Ao despertar da natureza serpentina humana, né? Ou seja, ao homem ganhar autoconsciência, porque o que significa para nós o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Significa que o animal hominal despertou, comeu desta árvore que é o próprio ser humano. Então, o ser humano é a árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo que o bem é representado pela mulher, que é símbolo da nossa natureza crística, e o mal é simbolizado pela serpente, também uma qualidade nossa, que representa a nossa natureza anticrística. Então, ao comermos o fruto, nós comemos de uma árvore que somos nós mesmos. Né? Toda criança nasce no paraíso e no seu desenvolvimento natural, ela come desta árvore primeira que é dada pela divindade, que é dada pela natureza, que é dada pelos princípios formativos, ou seja, ela come da árvore do conhecimento do bem e do mal, despertando a sua autoconsciência. E, evidentemente, com uma prevalência da serpente, por isso que a serpente é tão ativa, ela é que leva o homem a esse primeiro passo. Inclusive, o animal que nós somos evolutivamente só ganha predominância em toda a natureza devido à natureza serpentina. Né? Por isso que não é o amor que floresce primeiro. Né? Vai haver todo um processo evolutivo onde a mulher que esta qualidade crística vai crescendo até ela culminar em um ser humano que é filho
desta qualidade crística, que é o Messias. Ele então vai poder comer da segunda árvore, que é a árvore da vida, porque vive integralmente a vitória pisando na cabeça da serpente. O primeiro ser humano que é capaz de pisar, dominar a serpente, pisar na cabeça da serpente e não deixar que a serpente o domine. Né? Então, essa história do Gênesis, ela culmina em Yeshua HaMashiach, em Jesus o Cristo. Então, quando nós despertamos com autoconsciência, evidentemente, a intelecção vai fazer com que o processo da gravidez seja entendido. Né? Então, multiplicarei grandemente a tua dor. Por quê? Porque a mulher agora aqui não está representando a qualidade crística, né? E nem a humanidade. Ela está representando aqui o gênero feminino. Então, aqui ela vai representar a mulher, o sexo feminino. Você veja como é difícil, é por isso que é tão complicada a interpretação da parábola contida no Gênesis, nesses 3 primeiros capítulos, porque os símbolos não são fixos, os símbolos eles são móveis. Né? Eva representa, em um determinado momento, a natureza crística, em outro determinado momento ela representa a humanidade como um todo, e em um determinado momento agora ela vai representar a mulher, o sexo feminino. Né? Então, as consequências do despertar da serpente e de nós comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, desenvolvendo autoconsciência, é que nós vamos ter consciência da morte. O animal não sabe que vai morrer. Né? Por isso que nós enterramos os nossos mortos, os animais não enterram. Né? Nós temos rituais funerários, não há nenhum animal que tenha. Então nós vamos começar a compreender que somos perecíveis, que morremos, que a nossa vida tem uma limitação. Também a mulher sabe que está grávida. Né? O animal tem uma consciência muito pequena desse estado, né? Apenas uma ação instintiva, biológica, sensível, evidentemente, mas não como aqui a mulher terá. E por causa disso, por causa da intelecção, da memória, de todos os atributos da nossa inteligência, a dor se multiplicará grandemente, porque antes não havia toda esta ansiedade a respeito do parto. Então aqui agora, quais as consequências da autoconsciência? A mulher sentirá grandemente a dor da conceição, da maternidade, será um problema para ela, será uma dificuldade, será toda uma alteração que afetará a consciência dela, que não acontece com o animal. Com dor darás à luz filhos. Outra coisa, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Bom, aqui nós temos, evidentemente, a profecia da estruturação do patriarcado, né? Que pode não ser a melhor de todas as estruturas, né? As feministas que nos digam, mas é a que teve sentido no contexto social, político, econômico e natural também, devido à força masculina, devido à agressividade, à testosterona masculina. Toda essa estrutura vai sendo moldada. Né? Então, é o inevitável, é aquilo que, evidentemente, terá que acontecer. Né? A estrutura do patriarcado se desenvolverá. Evidentemente, quando se forma este grande arco lá na frente com Cristo, nós vamos ver uma supervalorização, uma equiparação das qualidades femininas. A sociedade preconizada por Jesus é uma sociedade onde não há mais essa distinção entre macho e fêmea. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo não há mais macho nem fêmea. Nós somos uma só e única criatura. Então aí a noção de companheirismo, né? A noção
de irmãos, de companheiros, né? Companheiros aqueles que lutam e partem o pão juntos. Então essa é a nova dimensão da amorosidade que há em Cristo Jesus, onde o homem e a mulher, cosmicamente, são dois seres na mesma realização, com a mesma qualidade, com as mesmas potencialidades, mas, evidentemente, com condições completamente diferentes relativas ao feminino e ao masculino, que são biológicas, culturais, sociais e espirituais neste estágio. É claro que Jesus já nos alerta que, passada esse arco da evolução presente, não haverá mais sexo, nem reprodução por sexualidade, nem diferenciação entre homem e mulher nos estágios futuros descritos pelos profetas e pelo Apocalipse. Mas, neste momento atual, características biológicas, fisiológicas, hormonais, culturais, sociológicas, espirituais e de estrutura e de diferenciação de funções cercam homens e mulheres. Hoje, evidentemente, há uma negação, né? uma grande campanha de destruição de diferenças que são fundamentais na estrutura e na vida humana e que são descritas em toda a história, né? Então, neste momento particular que nós vemos esta confusão, mas este grande arco evolutivo é maravilhoso porque ele culmina no amor, né? Onde o homem e a mulher, com todas as suas características particulares da questão sexual, se tornam companheiros de realização cósmica, crística, em relação à divindade, em relação a Cristo, e com qualidades que são complementares, que são trocadas, que são realizadas em harmonia. Esse é o propósito do amor, né? Bom, então aqui nós vemos a grande profecia no verso 16, né? Autoconsciência, então multiplicação da ansiedade, todos os problemas do parto, né? A questão da mulher acabar sendo atraída, né, pelo homem, tendo necessidade da estruturação masculina que ocorrerá devido a questões biológicas e culturais, né, e aí fala da estruturação de uma sociedade patriarcal que só lá em Cristo será transcendida, né? Então, tudo isso está no verso 16. E no 17, Adão agora aqui simboliza de fato um ser humano masculino, né? Então, e Adão diz: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Tá? Bom, aqui é interessante que a mulher é utilizada como um símbolo de despertar da consciência humana, né? Mulher sendo colocada como uma característica mais sensível, mais desperta. Ela é que vai trazer esta consciência, este atributo da autoconsciência para a humanidade. É interessante essa colocação. Aí é vista como culpa, né? Mas se nós compreendemos o grande símbolo do Gênesis, este comer da árvore é proposto pela própria divindade. Ele é o formador da serpente, da natureza de bem e mal e tudo. Então, este arco evolutivo teria que acontecer. E é através da mulher que ela acontece. Agora, isso tem consequências, e é o que o texto está tratando, né? Então, quais são as consequências para Adão, né? Para o mundo masculino?
A primeira delas, né, com o despertar da autoconsciência, nós temos uma ferramenta que é a inteligência do ser humano. E, infelizmente, uma inteligência dominada pela natureza serpentina a princípio. E nós, então, nos tornaremos os maiores predadores da Terra, de todos os animais da Terra e da própria Terra. Então, o que está sendo profetizado aqui é que a nossa autoconsciência e inteligência amaldiçoaria a Terra. Bom, eu não preciso dizer da sabedoria e do cumprimento dessas palavras, né? Tudo que nós estamos fazendo, destruindo o planeta, é suficiente. Nem preciso me alongar de como essas palavras antigas estão corretas. A inteligência humana, ela seria uma das nossas fontes de sobrevivência, mas ela traria como consequência uma maldição do equilíbrio ecológico da Terra, por causa de ti. E, evidentemente, por causa da nossa autoconsciência, o problema do sustento, o problema da economia, o problema da escassez, o problema do acúmulo de bens e etc. se tornaria uma grande problemática da vida humana, principalmente pilotada pelos homens. Agora já nem tanto, né? As mulheres também assumiram isso. Quer dizer, mas a história de milhares de anos é confirmada por esses versos singelos que descrevem toda a estruturação da civilização humana no planeta Terra. Com raras exceções, nós temos sociedades matriarcais, né? Com raras exceções, nós temos povos que não destroem o lugar onde vivem. Então, a regra geral é de que a nossa inteligência criou sérios problemas para o equilíbrio ecológico da natureza. Nós amaldiçoamos a Terra e continuamos desesperadamente amaldiçoadores do planeta em que vivemos. E o nosso sustento sempre é algo de muito incômodo, quando não a ganância e todas as coisas envolvidas, descritas nesses versos singelos. Então, agora, terá uma consequência. A Terra vai ficar passiva? Não, a Terra não fica passiva. Ela gerará espinhos e cardos, né? Também te produzirá e comerás a erva do campo. Então, esses espinhos e cardos é o refluxo da natureza com referência aos nossos atos. Então, tufões, furacões, desequilíbrios, poluição e tudo isso causa por parte de Gaia, né, por parte do nosso planeta, por parte da nossa natureza, todo um processo contra nós mesmos, porque nós estamos pisando na água que bebemos. É natural que ela produza, ao final, um prejuízo próprio para a humanidade e para o ser humano. Então veja a beleza e a arquitetura desse texto, descrevendo grande parte da nossa modernidade. E talvez hoje nós possamos olhar para esse texto e compreendê-lo de forma tão profunda. Porque muitos homens que lessem ele há milhares de anos atrás não teriam todo esse panorama, né, esse lugar privilegiado que nós temos de ver a grande sujeira e a grande destruição que nós, como seres humanos, o nosso consumismo, o nosso desequilíbrio causou no planeta Terra. Então, espinhos e cardos também te produzirá a Terra, ou seja, nós teremos aí tufões, tempestades, terremotos, gafanhotos e desequilíbrios de toda a ordem que a natureza também criará para nós. Mas o texto continua dizendo assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha, aqui agora a descrição do estágio evolutivo em que nós estamos. Observe que nessa sentença nós temos os pontos principais que vão afetar a vida humana. Esse no suor do teu rosto comerás o teu pão
muitas vezes é colocado como uma maldição, né, pelo trabalho, mas na verdade, em outros capítulos que eu peço que você assista, nós colocamos que não, o trabalho nunca foi colocado na Bíblia como uma maldição para o homem, porque desde o início, antes de nós comermos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, já estava dito que nós guardaríamos e lavraríamos o jardim no qual fomos colocados. Então, o trabalho, a transformação da natureza, evidentemente que com amor e com equilíbrio, né, que poderia ser feito, já está preconizada antes de comermos o fruto. Agora, uma vez comido este fruto, então a nossa malignidade vai criar problemas, a nossa serpentinidade, né, a natureza serpentina da serpente em nós criará problemas muito grandes com o nosso sustento, porque além do trabalho nós vamos criar acumulação, vamos criar consumos desnecessários, então esse suor está muito ligado a um trabalho serpentino que nos leva a uma dimensão desnecessária e desarmônica, né? de falta de harmonia com o trabalho, que nós temos até hoje, cada vez mais desequilibrado. E ao final, o nosso primeiro ciclo é bem definido aqui, né? Tornaremos a terra, porque fomos tomados dela, e aqui então mostra a nossa origem, né? De onde viemos? Nós viemos da estrutura do próprio universo, da essência do universo nós somos produzidos. Temos um arco de desenvolvimento para a realização do nosso ser em relação ao propósito da divindade, descrito em Gênesis 1:26. E nesse primeiro arco nós iremos morrer, nasceremos, alcançaremos autoconsciência, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso levará a cada ser humano a se posicionar diante desta árvore, de qual será a sua natureza. Então vamos voltar aqui para o nosso gráfico para você entender muito bem. O fato de nós despertarmos conscientemente para a condição abissal que há em nós, vinda do próprio universo. O universo foi formado num gradiente celeste abissal. Nós tomamos consciência. O mineral não toma consciência do celeste e do abissal que há nele. O vegetal não toma consciência do celeste e do abissal que há nele. O animal não toma consciência do celestial e do abissal que há nele. Mas o hominal toma consciência, come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora ele escolhe qual dessas naturezas ele favorece dentro dele. Se ele concorda mais com o abismo, este A de abismo se transforma nele em natureza anticrística, qualidade anticrística, porque agora não é só abismo mais do próprio universo. Tem o componente do desejo humano, da decisão humana, da consciência humana, do propósito humano, da missão humana, concordando com as trevas. Então gera-se uma qualidade nova no universo, chamada anticrística, que é pior do que toda besta, do que tudo que há de abismo no universo. Porque agora há uma consciência humana a incentivando. Mas também nós temos algo esplendoroso dentro de nós. Assim como o mineral não tem consciência do celestial, o vegetal não tem consciência do celestial e do animal não tem consciência do celestial, o hominal tem consciência do céu que há nele. O reino dos céus está onde? Dentro de vós. Nos revelou o Messias e Yeshua HaMashiach, Jesus. E toda vez que o homem concorda e se motiva e se comissiona e tem como missão associar a sua consciência ao que é celeste nele, agrega-se nele uma natureza maravilhosa, que é o verdadeiro amor, que é a natureza crística. Isso vai gerar a possibilidade de individuação. Aqui, individualidade, né? Que aí entra o tempo. Então, se a tua consciência ficar presa na qualidade anticrística,
no abismo, você entrará na segunda morte, porque você não irá fixar o teu ser individual no atemporal, mas sim no tempo. Mas se a tua consciência decidir pelo crístico, então você será um processo de individuação, a ação de você se tornar indivisível, ou seja, sair do plano quantitativo e se tornar qualidade virtual, como um ser gerado à imagem e semelhança de Deus. Isso é consciência, a vontade. Essa é a dimensão virtual, semiótica do nosso ser, a realização máxima do símbolo contido em Gênesis 1:26. Façamos um ser à nossa imagem e à nossa semelhança. Eu sei que tudo isso que eu falo pode parecer, à primeira vista, bastante complicado, mas à medida que você vai fazendo os estudos, você vai compreender, você sinceramente vai olhar para dentro de você e ver os impulsos abissais que estão fora e na humanidade, né? Motivados inclusive pelo nosso sistema político, cultural, econômico e etc. Né? A humanidade destruindo cada vez mais valores ligados ao que é celestial, tornando-se cada vez mais temporalizada, secularizada, distante do objetivo de transcendência, aviltando completamente o valor ético e intelectualizando completamente a sua permanência aqui na Terra, de uma forma destrutiva, infelizmente, indo contra aquilo que o Criador tem proposto para a natureza humana, na verdade nem sequer reconhecendo que haja um Criador ou qualquer valor, considerando todos esses textos da antiguidade como inúteis e completamente desatualizados. Como um dos profetas do Antigo Testamento profetizou, o homem, a humanidade assentada sobre as suas próprias fezes. Fezes é produto do seu próprio interior, assentar é fundamentar-se sobre. Então, a humanidade, com toda essa intelecção retirada do seu próprio interior, do seu próprio ventre, cheia de desejos e de impulsos que visam unicamente satisfazer o seu momento presente, o seu desejo presente, querendo retirar qualquer conflito daquilo que é eterno, daquilo que é valoroso, virtual, daquilo que tem virtude. E nós vamos nos inclinando cada vez mais para isso. Estamos assentados sobre nós mesmos, sobre o produto do nosso interior, a humanidade assentada, ou seja, fundamentada nas suas próprias fezes. Muito triste esse quadro da nossa humanidade, esquecendo do amor infinito de Yahvé, Elohim, Adonai, do homem que foi Yeshua HaMashiach, do amor convidativo do Messias para uma vida superior, uma qualidade que seja elevada, de luta, sem dúvida, porque esse impulso serpentino nós o reconhecemos dentro de nós, todo momento, dominando áreas da nossa vida, mas lutamos contra ele. Não fazemos propaganda dele e não dizemos que o impulso celeste é uma ilusão e uma fantasia. Então, como você está vendo aqui, esse texto é maravilhoso, ele traduz uma grande parte da experiência humana. Suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. É interessante que o texto agora situa Eva nessa qualidade feminina. Como eu falei, é um símbolo móvel, Ela agora, antes estava representando a qualidade crística, que ela representa todas as mulheres do planeta. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Vou falar para você.
Nós vimos ali no texto que Adão, quando se sente nu, devido à tomada da autoconsciência, ele faz roupas para cobrir a sua nudez de ordem vegetal. Então, o que representa esta cobertura de nudez, né? A nudez aqui não é propriamente a exposição dos genitais, né, apenas, mas representa a nossa insuficiência diante do cosmos, diante da vida. Ou seja, nós não somos suficientes para a realização do nosso ser. Nós não somos completos, nós não temos em nós toda a condição e qualidade de resolver a nossa crise existencial, o nosso projeto de realização cósmica. Então, a veste que Adão faz representa o nosso esforço intelectual, nosso esforço material, a nossa organização social, política, cultural, e etc., sem o Criador. E nós estamos vendo a nossa sociedade toda com cobertura vegetal, muito colorida, muito bonita, mas não resiste ao tempo. Então, esta veste, ela precisa ser substituída. E humildemente, né, sabendo que somos humus do pó da terra, nós alçarmos a nossa mão a um Criador, dizendo que dependemos dele. Ele é que pode produzir as verdadeiras vestes para cobrir a nossa nudez. E é o que é feito aqui nesse verso. Olha. O que está escrito? O Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Olha, uma observação interessante aqui, né? Não é citado de que animal a túnica é feita. No texto do Gênesis não cita, né? Mas podemos deduzir que é pele de um cordeiro, símbolo perfeito para o Hamashia, para o Messias, e formado da semente da mulher, pisará a cabeça da serpente, cobrindo a nudez espiritual humana. Então, esta pele, Deus vai formá-la da própria humanidade. Então, você percebe que aqui não é colocado, no Gênesis não está escrito dessa forma, mas nós podemos interpretá-la, podemos ver isto, né? Que este animal que cedeu a pele, ele representa Yeshua HaMashiach, o Cordeiro de Deus. Fica perfeito o símbolo. E este Cordeiro de Deus, ele não virá do etéreo, do céu, não virá sem nenhuma ligação com a humanidade. Né? O que o Messias declarará é que ele é o filho da humanidade, ele é o filho do homem. Filho é resultado, produto, né? Ele é produto da natureza humana. Então veja, a divindade se associa com a humanidade. Essa ideia grega, né, de Jesus vindo lá do céu, do Olimpo, sem nenhuma conexão aqui na Terra, não é a ideia. Nós já tratamos em outros versos como a Bíblia não coloca essa ideia. É uma ideia grega que foi colocada na lente das Escrituras, de quem tenta ler as Escrituras, mas a lente hebraica não vê dessa maneira. Moisés fala do meio de ti, ó Israel, o Senhor teu Deus suscitará um profeta semelhante a mim, do meio de ti e dos teus irmãos. Simeão diz, Senhor, aqui está, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste diante da face de todos os povos, não lá no céu. E Jesus chama-se a si mesmo filho do homem, filho, produto da natureza humana. Então, é em associação com a história humana, em cocriação com o homem, pelo arbítrio humano, pelas escolhas humanas, pela consagração, por homens que vão escolher a divindade e outros não vão escolher, é que este Messias será formado e que esta pele verdadeiramente cobrirá a nossa nudez, porque nós não temos condições em nós mesmos de cobri-la.
se cobrirmos a tentativa cultural, política, econômica, social, filosófica, intelectualista, de tentar encontrar um sentido para a nossa vida fora de Yahvé Elohim Adonai, fora da divindade, fora de um ser eterno que propôs e revelou o seu propósito para a humanidade, é fadado ao fracasso. Porque o vegetal seca no tempo. O tempo, ele destrói todas as coisas. Se você fizer isso, você será filho de Cronos. E segundo a mitologia grega, ele devorava os seus filhos. É o próprio tempo que destrói aquele que com ele se identifica, que é filho dele. Então o caminho é nós, pela via do amor, da consciência, compreendermos a divindade que nos ama e quer um propósito elevadíssimo para nós, quer o nosso arco de evolução infinita no seu ser, como filhos, como templos, como a noiva cósmica, como a sua esposa cósmica, amorosamente, com laços de afeto, de carinho, nos atrai para uma realização maravilhosa. Por que negaríamos isso? Por que iríamos contra isso? Por que você se levantaria contra isso, ideologicamente, filosoficamente, etc.? Mas a comunidade está fazendo. A grande parte da humanidade está fazendo. Então, observe bem o texto, você verá que se nós ganharmos devida consciência, vamos compreender isso de uma forma mais profunda, melhor. Bom, nós estamos com 46 minutos e já vamos para o nosso final, né, para o nosso encerramento. Eu queria, assim, agradecer a você. Esse texto de Gênesis nós estamos aplicando bastante tempo, vendo de uma forma bem lenta, porque ele estrutura tudo, né? E nós queremos estimular você, que você entre nas nossas redes sociais, né, para poder assistir todo o nosso material. Então, entre lá no canal do YouTube Consciência Hebraica, você tem todos os vídeos e playlists, algumas muito jovens, como a do Infinito Amor, outras playlists bem interessantes, mais curtas, se você prefere, né? Também temos o Telegram, lá você tem tudo que nós já publicamos. Estamos melhorando o Instagram e Facebook, você também pode acessar por essas redes. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica, o nosso profundo desejo é que você cresça em amor e em graça. Por isso desejamos o nosso Shalom Adonai, a nossa paz que vem do senhorio, do absoluto, o nosso Salem Aleikum, a paz para o teu coração, uma realização maravilhosa, infinita, bela, despertando todo o potencial que há dentro de você. Próxima semana estamos juntos, não perca, nos acompanhe, forme grupos, estenda isso para companheiros e companheiras. Você pode mudar a tua consciência, fazer parte de uma realização cósmica incrível e maravilhosa.